Se você acha que para comer bem precisa pesar tudo, organizar a semana inteira, acordar super motivado e ainda ter tempo de cozinhar com calma, então esse vídeo provavelmente vai te aliviar e talvez até te devolver um pouquinho de paz. Mais uma vez, seja bem-vindo. Eu me chamo Lilian, eu sou nutricionista comportamental e aqui no Sem Culpa no Prato a conversa nunca vai ser sobre transformar comida em punição. A gente fala sobre a vida real, sobre fome, sobre a rotina real e sobre como construir uma alimentação que vai funcionar sem te colocar de joelhos prostrado diante de uma balança, de um aplicativo e principalmente sem culpa. E hoje eu quero te mostrar como montar refeições equilibradas para o dia inteiro, desde o café da manhã até o jantar, mesmo tendo aquela rotina corrida. E eu também quero te explicar quando que pesar os alimentos vai poder te ajudar e quando que isso vai começar a atrapalhar. Então, bora começar? Roda a vinheta! Talvez você se veja nesse mesmo cenário. Acorda correndo, improvisa o que dá, passa horas sem comer direito e aí chega no final do dia exausto e sente que perdeu a medida, perdeu a confiança em si. E calma, não se sinta sozinho. Muita gente vive acreditando que o problema é falta de disciplina, mas na verdade, gente, muitas vezes o problema mesmo é uma rotina que está pedindo muito da gente e uma alimentação que foi construída em cima de muita rigidez, de culpa e de um ciclo de compensação. Então eu quero que você saiba que comer bem, mesmo numa rotina corrida, não exige perfeição, exige mais uma estrutura, porque perfeição só é bonita no papel. Mas a real é que ela é insustentável na nossa vida real. Essa estrutura eu vou chamar aqui de uma leve organização semanal. Porque aí vai ficar fácil, mesmo nos dias que você está cansado, na pressa, naquela semana que está uma bagunça e principalmente naqueles dias que nós estamos sem criatividade nenhuma, mas ainda assim a gente sabe que precisa comer bem para sustentar esse corpo. Afinal, gente, os alimentos são o que é a nossa energia. Então, bora começar? No café da manhã, o ponto não é fazer aquela refeição de novela, é fazer uma refeição que vai cumprir a função de nos dar energia, que vai gerar saciedade, que vai evitar que a gente passe o resto da manhã no modo de sobrevivência. Em termos de nutrição, isso funciona melhor quando existe uma combinação entre carboidrato, proteína e algum componente que traz saciedade, que a gente chama de fibra, viu? Pode ser ali um pão integral com ovo, uma porção de fruta, iogurte com algum tipo de fibra, tipo aveia, né? E a banana, por exemplo. A gente pode comer uma crepioca com queijo branco, um sanduíche simples com vegetais e uma boa fonte de proteína, ou até mesmo um smoothie ou uma vitamina mais completa. Mas na real, gente, simplicidade é o que vai organizar o nosso dia. E do ponto de vista científico, o que sustenta resultado a longo prazo é exatamente aquilo que a gente consegue repetir. E não o que a gente faz com perfeição. Porque a perfeição, ela faz com que a gente faça algo por 3 dias e abandone depois. Então, compensa muito mais um café da manhã simples e constante do que a gente ter aquela cobrança de forma excessiva. E muitos pacientes me falam que não sentem fome na hora do lanche da manhã. E é meio que normal não fazer essa refeição, em alguns casos. Mas eu preciso te falar que ela é uma refeição muito importante quando a gente está tratando quadros de compulsão alimentar ou quando você chega no almoço morrendo de fome. Às vezes o lanche da manhã vai ser um grande aliado justamente para prevenir aquele efeito de montanha-russa da fome e principalmente de pico de glicemia. Daí a gente pode colocar uma porção de fruta de baixo índice glicêmico, como kiwi, tangerina, uma porção de melão ou até mesmo uma proteína leve. O importante é não chegar no almoço querendo comer até aquele reboco da parede, tá bom? No almoço, ao invés de ficar pensando ali em gramas, em números, em medidas, eu quero que a gente pare para pensar na composição dos alimentos, tá bom? Visualmente mesmo. Primeiro, quero que você escolha uma fonte de proteína. Quem são elas, gente? Pode ser carne, frango, peixe, ovo. E também temos as proteínas vegetais, como as leguminosas, né? Que são as parentes do feijão, tá? Que é o grão de bico, ervilha, lentilha, soja
E para saber o quanto de proteína você deve ingerir, é só calcular 1 grama por quilo de peso corporal. Depois, a gente tem que escolher uma fonte de carboidrato. Afinal, ele não é vilão como tentam pintar por aí não, viu? Na verdade, os carbos são o quê? A energia. Eles são importantes principalmente se a gente trabalha, treina, estuda, e são importantes para viver, para estar aqui, ó, respirando. E se você tiver em déficit calórico e tendo um objetivo específico, faz sentido priorizar fontes que sejam mais saciantes, né? Como um carboidrato mais rico em fibra, como por exemplo um tubérculo. Quem são eles? Batata doce, macaxeira, mas isso não significa que a gente vai demonizar os cereais como o arroz, tá bom? É só que tubérculos, gente, tem mais fibras e menor índice de glicemia. E aí entram os vegetais e os legumes, que são praticamente os protagonistas da saciedade nesse prato. Eles vão ser a fibra que vai ajudar a controlar esses picos de glicemia no sangue. Eles também vão ajudar a gente a ficar saciado por muito mais tempo e vão trazer o quê? Micronutrientes que o corpo usa para funcionar super bem. Então, sim, vegetais sempre coma à vontade. E nada de ficar comendo que nem passarinho não, tá bom? Come direito para que você tenha nutrientes para se sentir bem até o horário da outra refeição. Lembra que ter uma boa relação com a comida vem de equilíbrio e não da gente ter medo de se alimentar. Na prática clínica, o que eu mais vejo é que quando as pessoas almoçam pouco demais, tentando ter todo aquele controle, muitas vezes essas pessoas só empurram para a noite uma necessidade que o corpo não vai esquecer. E aí vai vir o que, gente? A fome noturna. Porque ela é uma fome por compensação, em que o nosso corpo vai cobrar com juros o que a gente negou para ele durante o dia inteiro. Agora, bora falar daquela refeição gostosa que é o lanche da tarde? Numa rotina corrida, é quase um ato de prevenção, tá bom? A gente fazer essa refeição. Ela ajuda a evitar aquela fome acumulada, aquela fome impulsiva, né, no final do dia e aquela sensação de que a gente perdeu a mão, quando muitas vezes a gente só ficou ali horas demais desconectado das nossas necessidades básicas. A ciência mostra isso o tempo inteiro. Longos períodos de jejum, para quem não está adaptado e não tem indicação para isso, tendem a aumentar risco da gente desenvolver compulsão alimentar. Então, nem precisa maquiar, tá bom? Essa refeição pode ser o quê? Feita com iogurte, uma fruta, ou fruta com uma pequena porção de castanhas, pequena porção, tá? Um wrap ou um sanduíche de frango ou atum com bastante salada, queijo branco e um pouquinho de frutas, né, gente? Ou até mesmo um chá, um café preto com carboidrato e um pouquinho de proteína, tá bom? Algo que faça sentido na sua realidade. Mas lembra que o lanche da tarde é uma refeição que interliga duas grandes refeições. Então não precisa exagerar. Não é pra gente fazer do lanche, gente, um segundo almoço, tá bom? E quem já usa whey protein, saiba que isso é uma mão na roda no lanchinho da tarde, principalmente para quem tem pouco tempo ou para quem trabalha fora. Porque literalmente a gente só vai o quê? Mexer, chacoalhar na shakeira, ou então, gente, se você tiver aquele liquidificador portátil, coloca a sua porção de whey com a fruta e bate tudo e bebe. É muito prático, né? Agora a gente está chegando no final do dia, a hora do jantar. E a pergunta é, não é como montar a refeição ideal. A pergunta mais honesta seria, quais jantares eu consigo repetir sem depender da minha versão mais organizada e impecável? Porque essa versão do dia a dia, cansada, que às vezes está irritada, sem paciência, ela também precisa ser alimentada. Então, a gente pensa em combinações simples. Algum carboidrato, como arroz ou macarrão. Ou aqueles tubérculos que eu falei mais cedo no almoço, sabe? Tipo batata, né? Batata doce, macaxeira. Mas sem exageros, viu? Você pode também colocar as leguminosas, que são os parentes do feijão, a lentilha, soja, grão de bico, ervilha, e escolhe uma proteína leve, como peixe, frango, ovos. Pode também uma carne vermelha, né, gente? Uma carne vermelha magra. Mas, ó, eu não recomendo comer carne vermelha de noite mais do que 2 vezes na semana, viu? Ai, Nutri, mas eu tô tão cansada, eu não quero comer. Cara, não fica sem comer. Pular o jantar sempre pode parecer uma solução na hora, mas muitas vezes acaba virando um descontrole mais tarde ou piora o nosso sono e vai piorar o nosso bem-estar no dia seguinte. Come pelo menos uma omelete com legumes ou uma sopinha um pouco mais completa ou até mesmo uma jantinha saudável, tipo um sanduíche bem montado
Ou aquela marmita que você deixou no seu congelador, tá bom para emergência. O problema de muita gente não é o jantar em si, é chegar no jantar devastado sem ter nenhuma energia. E aí não tem jeito, gente, o descontrole e a facilidade dos aplicativos de comida vão sussurrar no seu ouvido. E aí a gente chega naquela pergunta crucial: mas Nutri, eu preciso pesar minha comida? Na verdade, isso vai depender. Pesar pode sim te ajudar em alguns contextos, tá? Quando a gente tem ali um objetivo bem definido, quando você está em acompanhamento nutricional e quando você ainda é um bebê, está aprendendo, né, as referências de porção das medidas caseiras pela primeira vez, e principalmente quando a gente tem que entender melhor o nosso consumo por alguns motivos clínicos específicos. Só que o problema, a gente, começa quando a balança deixa de ser uma ferramenta que vai nos ajudar e vira um juiz. Se você sente que você só está fazendo certo se estiver medindo tudo, ou se você começa a perder a liberdade de comer fora porque não tem como pesar meticulosamente tudo, ou seja, se você passa a sentir que não consegue mais confiar em você, nas suas sensações de fome e de saciedade, se não tiver um número ali por escrito dizendo que pode ou não pode, aí, gente, preciso dizer que essa precisão começa a custar caro demais, principalmente desse ponto de vista emocional. Porque na nutrição comportamental, qualquer ferramenta que nos afasta da nossa autonomia merece ser revista, tá? Mesmo quando tecnicamente ela parece estar super correta. Porque eu quero que vocês lembrem daquilo que eu sempre falo, que a autonomia não nasce quando a gente sabe de tudo, ou quando a gente manja de um nutriente, ou de uma caloria, ou sobre macros e micronutrientes. A autonomia, gente, ela vai vir quando a gente sabe se orientar, mesmo quando não consegue medir tudo. E principalmente quando a gente consegue fazer boas escolhas num almoço de família, numa viagem, num restaurante, sem neuras, né? E sem precisar carregar uma balança embaixo do braço. E eu, como a Nutri de vocês, não quero que você precise se tornar um escravo da balança para cuidar da sua alimentação. Você precisa construir uma forma de comer que vai sustentar a sua vida sem estragar os seus momentos leves e felizes. Lembrem que a alimentação é para ser sustentável a longo prazo. Então, para isso, ela tem que ser leve, gente. Ela tem que ser possível na sua rotina, tem que ser encaixável de forma real e não numa rotina imaginária e perfeita. Gente, eu espero de coração ter elucidado algumas dúvidas e principalmente ter te tranquilizado um pouquinho, né, o coração. Comer bem não precisa ser algo impossível. Na verdade, eu quero te dizer hoje que o simples é exatamente o que vai funcionar a longo prazo. Mas me conta, se esse vídeo tá fazendo diferença para você, e já aproveita e se inscreve aqui no canal Sem Culpa no Prato, porque toda quarta-feira eu trago conteúdo para te ajudar a construir uma relação bem mais consciente, estável e leve com a comida. Ah, eu também quero que vocês me digam nos comentários qual que é a refeição do dia que você sente, né, que mais se perde. É o café da manhã? É o lanche da tarde, gente? É a janta? Porque eu preciso dessas respostas para eu aprofundar nossos próximos vídeos e trazer exemplos cada vez mais práticos para a sua realidade. Aproveita e me acompanha também nas outras redes, porque por lá eu compartilho reflexões, orientações que vão continuar as nossas conversas para além do YouTube. Um abraço da Nutri e a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau, tchau!